Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Bem-vindos ao Passe de Letra, muito boa noite para todos os nossos ouvintes dos 98.7, a Rádio AVFM, dá espaço às equipas do nosso concelho de Ovar. Já estamos em modo rescaldo jornada desportiva, futebol, voleibol, basquetebol e às vezes até futsal. Falamos de tudo um pouco das modalidades coletivas do concelho de Ovar, com resultados positivos, negativos, mais ou menos. Vamos passando em revista tudo aquilo que acontece e até aquilo que aconteceu de forma muito recente, porque ainda há pouco estávamos nos terrenos de jogo, acompanhamos uma tarde desportiva de futebol com campeonato SABSEG à mistura, e agora já estamos aqui todos reunidos em Passe de Letra, não com o Hélder Ferreira, que hoje não está connosco, mas comigo, Pedro Silva, e com o Joel Magina. Já sabe que no nosso Passe de Letra é sempre assim, 98.7, também em radioavfm.net, o nosso site, e no Facebook, em facebook.com/radioavfm, onde neste momento estamos inclusivamente em streaming, e por isso pode acompanhar-nos de várias formas, da maneira que achar mais conveniente, e esteja connosco, é isso que pedimos. Falamos então de campeonato SABSEG, ainda há pouco lá estivemos, mas há muito para falar neste final de tarde, início de noite de domingo. Há muitos resultados para trazer aqui à ação, inclusivamente com jogos desta manhã. Vamos passar por tudo um pouco, mas vamos dar início ao nosso Passe de Letra precisamente com as notícias que são mais frescas, aquelas que a elite distrital e o futebol nos trazem. Vamos então ao campeonato SABSEG. Na Car7 temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar na Estrada 109, na feira na Rua 1º de Maio ou em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de Letra. Futebol. É isso mesmo, vamos falar de campeonato SABSEG, vamos dar aqui primazia àquele que não é neste momento o jogo entre as equipas que estão na liderança, porque a Florgrade é mesmo uma equipa que está na liderança do campeonato, mas aquele que é o jogo que nos move mais nesta tarde de domingo, porque acaba por ser o derby do nosso concelho, talvez um dos jogos cartaz desta 21ª jornada, mas que terminou com uma balança bastante desequilibrada. Boa noite, Joel. Vitória do Ovarense no Estádio da Barrinha por 4-1. Uma entrada absolutamente demolidora da equipa de Ricardo Maia, que rapidamente se colocou a vencer por 3-0. Acaba por fazer um quarto ainda na primeira parte, e depois, na segunda parte, o melhor que os Esmoriz conseguiu fazer foi descontar com esse golo que fechou o 4, ou 1-4 neste caso. O que é que tens a dizer acerca desta partida que, na antevisão, obviamente não se esperaria que fosse tão desequilibrada, mas que rapidamente se percebeu que hoje havia muito ovarense, pelo menos nessa fase em que os golos surgiram, para muito poucos Esmoriz, e isso acabou por ditar diferenças? Sim, sobretudo acho que a abordagem ao jogo, e se fosse a fazer uma análise da primeira parte, a Ovarense foi muito mais forte. Eu, se calhar, não vou muito de encontro com as palavras de Pedro Alves, por vezes até sigo a mesma linha, mas desta feita acho que o Ovarense, a nível físico, a nível tático, conseguiu mesmo ser um quebra-cabeças para a equipa dos Esmoriz. Entra muito bem. E são 3 golos em 20 minutos? Eu acho que em menos. No quarto de hora faz 3 golos. E claramente que mexe com o psicológico da equipa dos Esmoriz. É verdade que também existe eficiência, eficácia, como quiserem chamar, por parte da equipa do Ovarense. Eu diria que talvez nos primeiros 2 remates à baliza acaba mesmo por fazer os 2 golos.
e isso também depois toca na questão anímica da equipa dos Muris, mas raramente os Muris se encontrou. É verdade que tem o primeiro pontapé perigoso, o primeiro pontapé com uma boa defesa de Diogo Almeida, mas desde aí o Ovarense foi claramente mais madura na primeira parte, faz os 2 golos, e sobretudo foi os Muris que sentiu muita dificuldade na construção do jogo, fruto também dessa pressão que foi claramente notória por parte dos avançados, o que é normal, Tica, Joseph, mas não só, sobretudo o meio campo, muito bem estudado, com o Fili e também Pedro Martins, por vezes acelerarem e a darem um passo à frente para condicionar muito essa primeira fase de construção, e raramente a bola saiu com critério dos pés de Hudson e também do Nieto. E depois sabemos que também os Muris não têm aquele atacante de recolher bola, é um ataque muito versátil que falamos, havia Ivo Lucas e também Gabi Ferreira, e então houve muita dificuldade para fazer essa ligação. E o Ovarense foi super madura, faz o primeiro golo, num lance de profundidade, mal defendido. Acho que também hoje o trio de centrais não esteve bem da equipa dos Muris, ora na primeira parte, ora também na segunda, não foi a partida mais bem conseguida, mas o Ovarense acho que soube muito bem aproveitar esses fatores. Profundidade, uma vez mais, velocidade nas laterais, desconcertante. Luís Filipe, sempre o mesmo jogador perigoso, ora no meio a vir buscar jogo e depois essa queda para a linha lateral. O próprio Joseph também muito bem, aquele jogador que parece que por vezes consegue uma mudança de velocidade super interessante numa das laterais, e conseguiu chegar ao 3-0, acaba por chegar se calhar ao quarto quando os Muris não esperavam. Eu acho que coloca um ponto final na partida logo na primeira parte, se os Muris não conseguissem fazer um golo logo mesmo no reatar. Tal não aconteceu, e apesar de muita gente considerar um pouco pesada, eu acho que o Ovarense, fruto da primeira parte, lembro-me perfeitamente talvez de uma bola no poste e de um outro lance. É verdade que o Pedro Alves fala na segunda parte de alguns remates fora. No geral acho que há fora 2 da bolas área. nos postos do Ovarense, não estou em erro, ou é só uma? E exatamente, Na depois segunda há uma parte do também. André Martins, exatamente, mas Cabeceamento. acho que acaba por se ajustar. Acho que foi e sobretudo o Pedro ainda tenta agarrar-se a algumas questões mais positivas, mas acho que hoje os Muris não foi os Muris que costuma ser, e sobretudo devido a... O Ovarense foi madura e muito se esperava e equacionava qual seria a resposta depois dessa perca da liderança, depois desse empate perante Foi a uma equipa do resposta Oliveira. boa? Foi. Quer dizer, o resultado indica que foi uma resposta boa, e sobretudo olhando à primeira parte, mas foi Ovarense antes do jogo de Oliveira do Bairro, outra vez? Acho que muitos adeptos vão dizer que a primeira parte talvez tenha sido das melhores primeiras partes, mas acho muito na questão tática o Ovarense hoje esteve muito bem e sobretudo foi eficiente nas oportunidades. Tal não aconteceu, por exemplo, se calhar com o Oliveira do Bairro, onde não conseguiu fazer o segundo golo e dar uma maior almofada. Aqui acabou por surgir, foi eficiente e vence com toda a justiça. Agora, acho claramente que ficou patente, e se calhar já vamos falar na questão dos Muris, que é uma Ovarense mais fresca fisicamente, e aí sim, fruto também do profissionalismo que quase todos, ou que todos os atletas têm neste capítulo, e acho que pode ser importante para esta fase do campeonato, porque... Hoje há pouco a dizer, o Ovarense controlou a primeira parte extremamente positiva, extremamente agradável, e uns Muris que tentou, esboçou uma pequenina reação, mas perde com justiça. Olha, eu há pouco falava dessa questão, foi uma Ovarense... A resposta do Ovarense foi positiva, obviamente que isso é visto pelo resultado, mas o que eu te queria perguntar mesmo é se esta Ovarense é aquela que existia antes do jogo do Oliveira do Bairro, e se isso prova que o jogo contra o Oliveira do Bairro, porque foi em casa, foi apenas um percalço. O Ovarense continua o seu caminho, depende apenas de si para ser campeão. Sim, eu acho que eu vou muito nessa linha, acho que é um pequeno percalço, e até vou mais longe. Acho que o Ovarense empata com o Oliveira do Bairro, e lembro-me perfeitamente, se calhar, de outros jogos menos conseguidos, onde podia perder pontos, e não perdeu. E o Oliveira do Bairro, acho que nenhum adepto pode se queixar. Pode se queixar da sorte, se calhar. Sim, pode se queixar dessa sorte, Ou da mas falta de é o sorte. futebol. Mas é o futebol. Se calhar noutros jogos onde o Ovarense
não foi tão boa, mas acabou por fazer os golos e vencer. Acho que no Oliveira do Bairro, como tu disseste, é um acidente de percalço, é um acidente que tem no seu caminho, como o Ricardo Maia dizia, cada jogo tem a sua história, e essa história não foi muito bem conseguida. Acho que agora isto, como tu disseste, é uma longa caminhada e depende de si mesmo. Faltam 13 jogos de campeonato? Faltam sim, mas acredito que agora cada jornada pode ter a sua história. Vamos entrar também na fase dos duelos, sobretudo nos duelos da frente. Teremos um Espinho Florgrade, penso que não falta também muitas jornadas. Mas vamos entrar aqui numa fase, ainda haverão esses duelos, haverá aqui mais alguns jogos contra equipas fora do top 4, mas à medida que vamos avançando, 13 jornadas ainda é muita coisa, mas cada vez vai reduzindo mais, ou seja, uma escorregadela pode ser ainda mais do que seria até aqui. Até aqui ainda há margem para recuperar. Sim, a partir daqui começa a não haver. Sim. Até porque não tem havido muitas escorregadelas. Não tem havido muitas escorregadelas. Basta olhar, se calhar, para o registro da Florgrade, que tem essas 2 derrotas perante Espinho e Ovarense, e depois não claudicou mais. Sim, e agora olhando para essa linha, vão-se passando jornadas, vão-se dizendo já só faltam 13, e claramente que agora escorregar, e olhando se calhar para o caso da Ovarense, que estava na liderança, escorregou uma vez, mas agora não pode escorregar mais, e escorregar pode ainda ficar a história, ou a situação ainda pode ficar mais difícil. Mas acho que olhando este jogo, foi um jogo muito bem conseguido, e acho que é uma vitória que se ajusta na perfeição, o regresso às vitórias. Já vamos continuar a falar dessas contas do campeonato relativamente ao topo, mas olhando aqui para a perspectiva dos Moris, muito se vai dizendo acerca destes Moris, qualidade, uma boa ideia de jogo. Lembro-me de vários elogios à formação de Pedro Alves, mas é verdade que até venceu o José-Force, que foi durante muito tempo aquele quarto classificado muito destacado em relação aos outros. Agora as coisas estão um bocadinho mais próximas em relação ao quinto lugar e aos restantes, mas perdeu sempre contra estes rivais da parte cimeira da tabela, e até de forma evidente. Lembro-me da derrota contra a Florgrade, de 4-0, as 2 derrotas contra o Espinho de 3-1, ou seja, com mais de um golo de diferença, e esta aqui com o Alvarense também com contornos um bocadinho mais exacerbados para a equipa adversária. O que é que falta aos Moris para pelo menos igualar-se contra estas equipas, já que em termos de plantel, e isso é algo que não é só comum aos Moris, é comum a quase todas as equipas deste campeonato, as diferenças são notórias? Olha, segundo Pedro Alves, ser mais maduro em certo tipo de situações. E se calhar hoje poderemos dizer que faltou isso. Ou seja, automaticamente sofrendo um golo cedo, sofre o segundo. As coisas ficam logo difíceis. As coisas ficam muito difíceis, e acho que depois não aparecer logo um terceiro passado 5, 6 minutos ainda tornam-se mais difíceis. E acho que aí uma voz de experiência, e sabendo que a situação está difícil, já temos uma desvantagem de 2, e esse amadurecimento, se calhar... Lembro-me contra a Florgrade também, não numa fase inicial do jogo, mas os golos também surgiram muito rapidamente quando começaram a surgir, ou seja, também foi ali um período de desnorte, digamos assim. Exatamente, e acho que isso deve ser evitado, e acho que posso ir nessa lógica que um pouco mais de calo, um pouco mais de experiência nestas partidas, sobretudo, possam fazer a diferença. Mas acho que neste jogo aqui o Ovarense taticamente foi forte. A primeira parte conseguiu anular talvez os pontos chaves, ou pontos importantes da equipa dos Moris. Dá-me a ideia que também, sobretudo a entrada eu olho para o esquema da equipa dos Moris e sentiu-se falta de mais um elemento para o meio campo. Não sabia, Mateu Nieto com algumas dificuldades físicas, por vezes senti pouca frescura, e de se calhar necessário mais um homem para ajudar o Nieto, e também o Hudson. Aqui não deu esse apoio. Entrou o Tiago Sousa depois? Sim, e acho que a equipa até melhorou um pouquinho nesse capítulo, mas também já estávamos com o Ovarense que estava numa fase de controle, porque não carregou e não quis tentar chegar a outros nuvens, mas os Moris também na segunda parte ajustou mais nesse capítulo, e acho que foi
algo que também sentiu no primeiro tempo. Ora, o meio campo e também o setor defensivo, profundidade, bolas também nas laterais, que sentiram essa situação. Olha, É algo a rever, sim. força, tem Não, já vai dizer que é algo a rever, agora é um dado factual. O Muniz vence hoje o Beforce, perde com o Espinho, perde com a Florgrade, e é uma equipa que sente dificuldades nestas equipas que estão mais bem posicionadas. Dificuldades sentem todos, não é? Porque são equipas que estão lá no topo e é algum motivo, e por algum motivo estão lá. Agora, os números ditam muita diferença. E o Alvarense não venceu sempre por 4 contra todos. E venceu os Muris, como a Florgrade venceu, o Espinho venceu por 3 duas vezes. E os Muris é uma das equipas que está ali no segundo pelotão, digamos assim. Sim, é uma equipa que... Já não é uma equipa qualquer. Sim, é uma equipa que é elogiado por vários técnicos do SABSEG e também por nós, porque é uma equipa que tem um futebol super atraente, não é um chute para o ar, acho que é um futebol atrativo e um futebol de qualidade, mas acho que nesta partida, acho que o Alvarense anulou bem essa situação e sobretudo essa primeira fase de construção da equipa dos Muris, e depois foi eficaz, fez os golos, e acaba por se calhar ao quarto de hora ter uma vantagem de 3 golos, acaba por seguir o quarto se calhar com alguma naturalidade, mas acho que fez por isso e estava mesmo a ter essas oportunidades. É uma partida para rever e para melhorar. Olha, nós olhamos para a classificação daqui a pouco, porque ainda nos falta falar do jogo da Florgrade, mas agora quero puxar um bocadinho o filme atrás e voltar a esse famigerado jogo da Alvarense contra o Oliveira do Bairro. Não ao jogo em si, e obviamente nós gostamos de privilegiar essa parte do futebol, mas aquilo que acabou por acontecer, pelo menos de acordo com os relatos, no pós-jogo, o próprio presidente da Alvarense creio que está suspenso, se não estou em erro. Houve aqui uma queixa formal por parte do Oliveira do Bairro à Associação de Futebol de Aveiro, por alguns desacatos que aconteceram depois desse empate no estádio Marques da Silva. O que é que tens a dizer em relação a tudo isto? Olha, As emoções à flor da pele, certamente. Sim, mas é uma exposição e por parte do presidente da equipa do Oliveira do Bairro, penso que... Creio que até dá uma entrevista, sim, não é? Dá uma entrevista a um canal de televisão expondo a sua visão, expondo também o que é que o Oliveira do Bairro argumentou e essas queixas, e depois temos também essa reunião, penso que é terça ou quarta-feira, onde é lançado o sumário dos castigos, onde acaba mesmo por ser visado via esse PDF com uma multa monetária para o Emanuel Rezende, e penso que será 10 dias de castigo para o presidente da Alvarense, e é aberto também um processo disciplinar. O que é visível é o que o árbitro falando que não era um elemento que estava na ficha de jogo, que apareceu e que penso que diz olhando Isto para... terá acontecido ali perto dos balneários, no túnel de acesso ao relevado. Depois, o que Oliveira do Bairro fala é de uma agressão do próprio presidente do Emanuel Rezende ao treinador adjunto, mas isso... acho que só é um ponto de vista do Oliveira do Bairro. O Alvarense também ainda não falou deste caso, e penso que se calhar olhando depois ao empate, ao perca da liderança, penso que o Emanuel Rezende não quis mesmo dar a resposta, porque foi contactado mesmo para essa resposta, e por um lado se calhar não dar resposta é o melhor face também à situação, ou seja, era preciso se calhar focar nos resultados e não se abstrair deste ruído exterior que se estava. Agora, se tal aconteceu, é preciso ser castigado. Isto não é futebol, mas também é preciso ser comprovado, ou seja, nós estamos aqui para... Claro. Um bocadinho fora, não vi nada. Mas não achas, desculpa, e obviamente que não com o presidente do Alvarense, porque neste caso está envolvido, mas não me lembro de uma situação em que o presidente do Alvarense, Emanuel Rezende, tenha estado envolvido em situações semelhantes, mas são várias as situações que nós em que olhamos para o passado, e atenção, esta precisa de ser comprovada ainda estamos aqui numa fase em que conhecemos apenas uma versão dos factos, que é do Oliveira do Bairro, mas são várias as situações em que no seu estádio, o Alvarense muitas vezes acaba por... Eu não vou dizer não receber bem o seu adversário, mas quando as coisas não correm bem, acontece algo semelhante a isto. Sim. Lembro-me de vários episódios ao longo destes anos em que trabalhamos para a VFM. Sim, eu acho que é um bocadinho o espírito e a raça. Eu sou apologista se calhar de um ambiente
hostil, entre aspas, mais aguerrido, sentir que está num terreno que não é difícil, mas por vezes completamente contra... A raça e o espírito justificam isto tudo? Não, mas por vezes, como estou a dizer, contra essas ultrapassagens que são feitas, e sim, por vezes, como tu disseste que aconteceu, é algo que tem que ser corrigido. Claramente tem que ser corrigido, e acho que olhando para neste caso tem que partir dos jogadores e também da direção para vir para o exterior. Agora, acho que vamos ter novos capítulos em relação a isto. Quando é que é a reunião? Por acaso não sabia que ia haver uma para deliberar a situação. É agora esta semana ou já foi? Não sei. Eu sei que houve a abertura do processo disciplinar, acho que teremos depois algo... O que nós conseguimos ver é mesmo no relatório do árbitro o que é que ele falou, falando de uma maneira mais abrupta que o Emanuel Rezende se dirigiu, e daí também essa multa e esses 10 dias de castigo, e depois tivemos também essa versão por parte do Oliveira do Bairro. Agora vamos tentar ver se haverão mais capítulos ou se tal irá terminar. Do lado da Varense ainda não há aqui uma resposta, digamos assim, ou um comunicado que explica a situação ou a sua versão dos factos. O Oliveira do Bairro acabou por expor esta situação a meio da semana, e por isso é que não foi comentado aqui no passe letra da semana passada, até porque apesar de termos estado nesse jogo, acabamos por não estar a assistir à situação com olhos de ver, e por isso não tínhamos também uma versão para trazer aos nossos ouvintes no passe letra da semana passada. Avançamos naquilo que nos interessa, que é o futebol. Vamos então ao jogo da Florgrade, que venceu em Albergaria por 2-0. A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Passe de letra. E vamos então a essa partida, Pedro. Era uma partida que se calhar tinha esse fantasma do jogo da taça, mas tal foi ultrapassada. Uma entrada demolidora por parte da equipa da Florgrade, que chegou ao gol à passagem do primeiro ou segundo minuto por parte de Bassit Ahmed, que depois amplia. Vitória por 2-0. Um jogo que esteve sempre controlado. Sim, eu acho que sim. Mesmo numa fase final em que o Alba, eu diria que não com muita qualidade, mas foi carregando bastante, com muitos cruzamentos, com muitos cantos ganhos, com muita bola bombeada para dentro da grande área. Até os lançamentos eram transformados em bolas lançadas para a cabeça do Chichini. Aí conseguiu criar alguns calafrios, nunca criou muito perigo. Há um golo que acaba por surgir. É um golo que é muito falado. Sim, já a imagem ia correr, e aparentemente, e segundo a opinião até do Hugo Oliveira, que é o treinador do Alba, será um golo limpo. Mas a passagem no minuto 83. Sim, ainda haveria aqui algum espaço para haver reação, e acho que poderia mudar um bocadinho o fio do jogo havendo a legalidade desse golo, mas não tendo existido, ou seja, sendo um extra ao jogo e apenas um caso para ser comentado fora dele, eu não posso dizer que a Florgrade tenha estado em dificuldades, porque controlou completamente a partida. Há essa entrada demolidora que tu falas, que traz um golo e que acima de tudo traz uma tranquilidade à equipa, mas hoje as diferenças foram muito grandes, e mesmo o próprio Hugo Oliveira, que fala desse golo e fala que na sua opinião teria sido golo para o Alba, a atribuir com completa justiça à vitória da Florgrade, que hoje foi mais competente, apresentou-se em Albergaria com um 11 diferente daquele que se tinha apresentado há 2 semanas, há que ter isso em conta, e não é pela falta de qualidade dos jogadores que estiveram há 2 semanas, acho que é pelo entrosamento que estes jogadores e que esta equipa, este 11 de Helder Castro mais experimentado, traz à Florgrade, num jogo também de características muito diferentes pelo facto das condições climatéricas permitirem à Florgrade praticar o seu futebol. Acabou por identificar os pontos fortes do Alba, anulou-os praticamente todos, marca cedo, e isso é um ponto a seu favor e dá-lhe muita tranquilidade. Marca um segundo ainda cedo, e acho que podia ter feito um terceiro, um quarto, um quinto. Teve oportunidades mais do que suficientes para isso. Na primeira parte já teve mais 1 ou 2 lances. Há um do Bassit que podia ter chegado ao hat-trick completamente isolado perante o Carvalheira, deslumbra-se e não consegue marcar o golo. Há também mérito para a defesa do guarda-redes. Na segunda parte acho que faltou um bocadinho de definição, ora na hora de rematar, ora na hora de dar o último passo, porque a Florgrade teve muito espaço, o Alba expôs-se bastante. Acho que até se expôs mais do que aquilo que certamente o treinador desejaria, porque atacar sim, mas também atacar um bocadinho à toa, como atacou em alguns momentos, permitia à Florgrade nos contra-ataques, e a equipa tem capacidade para isso, criar o que acabou por criar. O terceiro golo nunca surgiu, e por isso é que o jogo ficou naquele limbo de
meio tranquilo, meio inseguro caso o Alba marque. E a verdade é que na fase final houve ali um assalto à baliza da Florgrade em que esse golo acaba por surgir, mas se excluirmos esse lance, o golo, que acabou por ser anulado devido à falta, mas se excluirmos esse lance, há apenas uma defesa em todo o jogo do Diogo Paiva, e isto espelha bem aquilo que foi o controle da Florgrade e a tranquilidade com que chegou a uma vitória que, sendo de 2-0, faz denotar algum conforto no marcador, mas que ainda podia ter sido mais ampliada em vários momentos, e aí sim, se calhar veríamos uma Florgrade que até podia dar só luxo, entre aspas, de dizer, olha, ok, se calhar aquele golo até era válido, mas o resultado estava como estava e as coisas estavam muito tranquilas. Mais 2 golos de Bassett Ahmed, um comentário, Pedro, e penso que o teu MVP é mesmo Pedro Silva. Há pouco já falaste mesmo nessa questão, a questão de, parece que é uma equipa, sentiu-se uma equipa muito mais ligada e Hélder Castro quis regressar ao QG Swansea. Pedro Silva, ora à lateral, ora na frente, é sempre um jogador que parece que já conhece a casa, já conhece as ideias de Hélder Castro e também... para a equipa um jogador super importante. Sim, eu até falava, é verdade que o Bassett marca os golos, mas há muito mérito na construção das jogadas para que ele os faça. A verdade é que hoje foram 2 golos relativamente tranquilos. Um foi de encostar, no primeiro, no segundo de oportunismo, estava ali na zona onde a bola sobrou e acabou por rematar para dentro da baliza. Claro que tem de se dar mérito a quem marca golo, mas eu até acabei por não atribuir o prémio de MVP ao jogador, pelo facto de a construção, o que esteve para trás, para mim ter sido o fator determinante para que isso tivesse acontecido. E na verdade são 2 assistências para o Pedro Silva. Na primeira, claramente uma situação em que a Florgrade consegue encontrar uma brecha na zona defensiva do Alba e rapidamente coloca 2 jogadores isolados em frente à baliza. É impressionante, porque não era só o Bassett que estava isolado, o Pedro também, e é ele que faz o passe. No segundo, um grande trabalho de Pedro Silva, que aliás... Eu acabei por falar muitas vezes que a asa onde Pedro Silva estava era aquela que dava mais dinâmica ao ataque da Florgrade. Muitas vezes com o apoio de Fábio Vieira, que também faz uma partida muito positiva, na minha opinião. Mas é curioso ver que o golo da Florgrade, o primeiro surge na direita, quando Pedro Silva lá está. O segundo surge na esquerda, quando Pedro Silva lá está e faz o cruzamento. Não quero tirar mérito também àquilo que foi a exibição de Leandro Borges e aos jogadores que acabaram por entrar para os seus lugares, quer de Pedro Silva, quer de Leandro, quer do próprio Bassett, mas havia sempre aqui um jogador, um fator determinante e que é comum para as situações de perigo da Florgrade, e acho que Pedro Silva esteve muito bem. Vou muito na linha daquilo que tu disseste, é um jogador que já conhece muito bem as dinâmicas da equipa. Acho que é um jogador, acima de tudo, também muito inteligente na forma como joga, conhece bem aquilo, ou sabe bem aquilo que tem de fazer para ter sucesso na sua posição, quer na ala direita como lateral, e obviamente sabemos que em termos defensivos não dá as mesmas garantias que um lateral a sério, mas dá muita dinâmica ofensiva, quer como extremo, à esquerda ou à direita, que é as posições mais habituais e que ocupa. Lá está, é um jogador e a Florgrade tem vários neste sentido, que já vem de há muitos anos esta parte, com o plantel, já subiu do Sabseg, já desceu do Campeonato de Portugal, está agora outra vez pela subida, um trabalho que já vem desde o tempo do André Ribeiro, e eu acho que Hélder Castro tem aqui muito cunho. Obviamente que a equipa joga de maneira diferente, tem outras dinâmicas, tem coisas que acrescentou, tem outras que manteve, e acho que manteve com inteligência, porque nem tudo estava mal com o André Ribeiro, mesmo no ano da descida, e a Florgrade tem muita qualidade, e por isso é que tem mantido aqui, não diria 90% ou 80%, mas se calhar 70%, 60% do seu plantel em relação àquilo que foi o campeonato, a época que subiu, e por isso está a tirar dividendos disso, e desde o início da época tem tirado, e agora que as coisas estão mais aceleradas nesta luta, continua a fazer disso uma grande arma. Pedro, a equipa da Florgrade regressou à liderança na semana passada. Nesta partida, sentiste algo de diferente? Tudo bem que a Florgrade marca cedo, mas sentiste uma equipa mais pressionada? Sinceramente não. Acho que o facto de estar na liderança é apenas uma consequência dos bons resultados. A Florgrade, ainda há pouco disseste, é a única equipa do campeonato que, excluindo a luta do top 3, venceu toda a gente. É que tem sido mesmo incólume, às vezes com maior, outras vezes com menor dificuldade, mas antes deste jogo eu tinha visto esse registro, vinha de 9 vitórias consecutivas, e o jogo antes de ter ganho tinha sido uma derrota contra uma das equipas do top 3. E a verdade é que tem marcado sempre muitos golos, tem sofrido sempre muito poucos. Na semana passada foi um jogo um bocadinho sui generis, porque é um 4-2
que é um bocado descontrolado, mas esteve a vencer por 4-1, o que significa que as coisas até estiveram um bocadinho mais controladas do que aquilo que o resultado pode indicar, tendo em conta que sofreu 2 golos. E eu acho que hoje não foi uma Florgrade diferente só por estar na liderança. Foi uma Florgrade que está continuamente num processo. Sinto que a equipa está claramente numa fase e num nível de confiança alto. Acho que a derrota na taça acaba por ser aqui um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com o Varense na semana passada. Uma escorregadela, simplesmente é uma escorregadela que a elimina de uma competição. Mas acho que não tira o foco. E acho que as grandes equipas primam pela regularidade. Acho que o Varense, ainda há pouco falávamos, é uma equipa que tem a personalidade para se reinventar e voltar a ter essa regularidade. Hoje mostrou que aquele abalo do jogo de Oliveira do Bairro foi simplesmente um abalo por si mesmo naquele dia, porque a equipa continua coesa e forte e hoje mostrou isso mesmo. Acho que a Florgrade tem mostrado isso sistematicamente ao longo das semanas e não é por estar agora no primeiro lugar que vai começar a tremer contra adversários como por exemplo este Alba, que atenção, também vinha de uma boa série, é uma boa equipa, hoje não conseguiu mostrar as suas qualidades, mas claramente estava no seu melhor momento da temporada e por isso seria um adversário difícil para a Florgrade. Simplesmente essa consistência, esse sentimento de equipa, essa capacidade e depois algumas individualidades, porque é inevitável, nós olhamos para Basite, são 20 golos, não estou em erro, é muita fruta mesmo, o homem está lá e a bola vai colando, parece que tem imã, vai ter com ele, fazem a diferença. Sinto que será muito difícil bater, até pode acontecer para a semana, mas será muito difícil estas equipas abaixo do top 3 baterem a Florgrade. Resta saber se veremos uma Florgrade, eu não diria melhor, porque apresentou-se bem, principalmente contra o Espinho, lembro-me que se apresentou muito bem, mas com a capacidade de no final recolher pontos, e acho que poderá fazer a diferença também por aí ao longo da segunda volta. Pedro, falavas nesses jogos que se avizinham, segue-se um período difícil para a equipa de Florgrade com adversários, poderemos dizer, talvez com exceção do Canedo, que estão nos 7 primeiros lugares. Recebe o Águeda, vai a Lobão, depois tem esse compromisso com o Canedo e depois esse jogo perante a equipa do Espinho. Vamos entrar numa fase também muito importante para a equipa da Florgrade com estes jogos, se calhar até podemos dizer... É verdade que com equipas que estão nesta mais de acima da tabela classificativa, mais da meio, mas sempre perigosas, com uma deslocação a Lobão e depois esse Águeda e depois esse jogo perante a equipa de Espinho. Olha, nós olhamos para a classificação e a Florgrade, pelo facto de estar com um ponto de vantagem, é a única que ainda tem uma pequena margem de erro. Pode perder um jogo, continuar a depender de si. Mesmo que o Alvarense vença, fica com 2 de vantagem e depois ainda haverá um jogo entre Florgrade e Alvarense. O Alvarense, a margem de erro é muito reduzida, o Espinho não tem margem de erro nenhuma. De facto, o calendário vai apertar um pouco. Há pouco acabei de dizer que a Florgrade, posso me enganar e de repente começar a correr mal, mas tem tido muita capacidade para contra estas equipas não claudicar. Agora, claro que terá um caminho difícil pela frente, mas eu acho que seria importante pelo menos não perder nenhum jogo e ganhar a maioria deles, até chegar a esse derby contra o Espinho, não é? Sim. Eu penso que daqui a 4 jornadas. Tem a paragem também da taça onde já não estão, ok. Mas mais ou menos daqui a um mês. Sim, é dia 23 de março. Pronto, jogo. ok. Seria importante, são 4 jogos, são 3 jogos até chegar ao Espinho, seria importante vencer 2 e pelo menos não perder o outro, para poder chegar com alguma margem a esse jogo, e provavelmente se isso acontecer, tendo em conta aquilo que tem sido também o percurso do Alvarense, já chegaria no segundo lugar nessa fase. Lá está. A margem de erro da Florgrade é um bocadinho mais pequena, ou é um bocadinho maior neste caso, mas também não há grande margem, porque ninguém tem cedido espaço. O Espinho teve ali um momento de abalo e de repente já está com alguma diferença em relação aos outros, porque praticamente as equipas da Florgrade e do Alvarense não têm cedido espaço nenhum. Agora, o que é que se pode dizer? Os erros podem acontecer, os desaires podem surgir, cada jogo tem o seu capítulo, tem a sua história, cada jornada é um capítulo diferente deste campeonato. Os treinadores estão fartos de dizer isto, são chavões muito utilizados pelos técnicos, mas nós vemos aquilo que acontece. E a Florgrade é uma equipa super consistente, não há aqui forma de fugir, tal como o Alvarense é uma equipa super consistente, tal como provavelmente o Espinho teve ali um momento de abalo, mas também o por isso isto vai ser equilibradíssimo até ao fim. Uma coisa é certa, e tu falas aí de confrontos diretos contra equipas que estão no 6º lugar, no 7º, nessa segunda fase da tabela, esse segundo pelotão. Mas os próprios intervenientes dessas equipas, ainda hoje ouvi o Hugo Oliveira a dizer,
nós estamos neste segundo pelotão, mas as diferenças são gigantes. Nós olhamos para a Florgrade, para o Espinho e para o Ovarense e são claramente plantéis mais fortes. Nós também temos argumentos, mas ele próprio diz, a Florgrade jogou com uma segunda equipa, entre aspas, no jogo aqui da Taça, e esse já tem uma qualidade, Deus me livre. Esta primeira equipa tem muita qualidade. Ou seja, há aqui uma diferença em termos de plantel entre essas equipas. E não podemos tapar o sol com a peneira ao dizer que a Florgrade não é super favorita, ou pelo menos não é favorita, mesmo que jogue contra um sexto ou contra um quinto, porque a verdade é que é. Tal como é o Ovarense, tal como é o Sporting de Espinho. Agora, desaires vão acontecer, escorregadelas também acontecem, ninguém está livre, o jogo começa 0-0 e tem 90 minutos, por isso são como dizem alguns, são 22 homens a correr atrás da bola, por isso pode acontecer. Mas eu estou à espera de uma Florgrade forte e à espera que seja uma equipa mais capaz de recolher resultados nesses derbys contra as equipas do topo. Vamos lá ver se este campeonato vai ser emocionante até ao fim. Só uma última questão, falavas mesmo nessa emoção do campeonato, algo que já não acontecia há muitos anos. Sim, e acho que só promove ainda mais a nossa distrital. Eu acho que pela qualidade que já tinha, acho que estaria sempre a ser promovida. Pelo menos é aquilo que vamos ouvindo. Não somos nós que estamos a vivê-la e que fazemos parte que o dizemos. As pessoas de fora falam da qualidade do campeonato SABSEG, talvez uma das melhores distritais de Portugal. Agora, termos isso, ainda termos esta emoção, estes três candidatos que estão de forma tão acérrima a lutar pela subida, acho que só deixa as coisas ainda mais belas. Não podemos dizer, obviamente quem é adepto deste clube ou daquele está a torcer pela derrota do outro e pela vitória do seu, mas quem vê de fora tem esse prazer de assistir, e eu acho que não me lembro de um campeonato nos últimos anos tão equilibrado, e certamente se calhar nos próximos não teremos um tão equilibrado. Acredito mesmo firmemente, e não é futurologia, é apenas uma previsão minha de pensamento, que este campeonato vai ser mesmo muito equilibrado até ao fim, que ninguém vai ceder, que o próprio Espinho, que está um bocadinho mais longe, ainda se vai imiscuir mais, vai voltar a estar perto, porque apesar de tudo vai ter confrontos diretos contra estas duas equipas e terá aqui uma palavra a dizer, e por isso será, se não for na última, será na penúltima. Isto vai decidir-se mesmo no photo-finish. Sim. Campeonato SABSEG então analisado com as nossas equipas de concelho. Vamos então dar um salto à primeira divisão distrital. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmat.pt. Passe de letra. Começamos pela primeira divisão distrital, ou melhor, começamos pela primeira divisão distrital, onde a equipa do São Vicente Pereira conseguiu vencer ontem, regressando às vitórias, a formação do ADN Nogueira da Regedora por 3-2, um jogo repleto de golos, com emoções. O São Vicente Pereira esteve, se não estou em erro, praticamente sempre na frente do marcador, de acordo com aquilo que nos chegou, e Joel, acima de tudo, não importa por quantos, não importa como, era importante regressar às vitórias, até porque hoje houve jogos que acabaram por acontecer e os marcadores mexeram, as classificações mexeram, e o São Vicente Pereira acaba por ser um dos vencedores da jornada, o que lhe permite pelo menos acalentar esse sonho de ainda lutar pela subida da divisão. Sim, essa esperança reduzida, sim, eu acho que era vital vencer esta partida, e como tu disseste, não importava os números, importava mesmo destronar esta pior fase da época, porque o São Vicente Pereira penso eu que essas 3 derrotas foram 3 derrotas consecutivas para o campeonato. Não, foram 2 derrotas consecutivas para o campeonato. Nunca tinha estado num período tão delicado, e acho que... Não, foram 3, desculpa, foram 3 mesmo as derrotas, que São Roque, Cesar ou pelo meio a situação da taça, sim, que acabou por ser... Mas para o campeonato eram 3 derrotas consecutivas, São Roque, Cesar e também o Arrifanense, e agora nesta partida aqui, perante esta equipa de Nogueira da Regedora, que está a atravessar também algumas dificuldades, está no penúltimo lugar, e não está fácil também essa manutenção. Era importantíssimo ganhar, tal aconteceu, sentiu-se que foi alguma dificuldade porque houve reação, mas agora também fica a nota, porque havia muitas baixas, não havia mesmo também Paulo Borges no banco, porque também tinha sido expulso nesse último desaire perante a equipa do Arrifanense.
Acho que super importante ganhar estes 2 jogos, Pedro. Segue-se também a equipa do Rui de Loures, ou seja, estes adversários que estão nesta... Aqui é que não pode mesmo ceder, não é? Exatamente. E depois é acalentar e esperar estes resultados. Por exemplo, hoje o Argoncilho perde. E para a semana Argoncilho São Roque, ou seja, é mesmo importante ganhar porque vai ganhar pontos a Certamente, algum deles. Ou aos 2. Sim, em base, o São Vicente fica a 7 pontos deste segundo lugar. Eu acredito que o primeiro lugar já será muito difícil para a visão do São Vicente Pereira. Já está a 13 do Cesarense. Acho que agora há mesmo um foco grande no segundo lugar. São 7. Poderão ser menos para a semana se vencer, porque o São Roque está no segundo e o Argoncilho está no terceiro. Está a 6 está a 7 do São Roque, está a 6 do Argoncilho, vencendo. Por exemplo, havendo aqui um empate, poderá reduzir para 5, e aí as coisas já começam a ficar outra vez com luz verde. Sim, começas a ganhar uma nova esperança, e depois penso que o São Vicente Pereira entra naquela fase onde terá também esses duelos perante essas equipas. Mas acho que, como tu disseste, olhando para o presente, venceu esta equipa de Nogueira da Regedoura, e passo a passo é preciso vencer em casa. É preciso ganhar novamente confiança, diria. Sim. Depois deste período, depois também da saída do David. Houve a questão da taça, onde deram essa excelente imagem, mas do campeonato também continuou esse teor negativo. Vamos ver o que é que poderemos esperar, se teremos a segunda vitória perante essa equipa do Rui de Loures e a se aproximar face também essa conjugação de resultados. O São Vicente Pereira, que regressa às vitórias, acaba por não ser o único neste capítulo de divisões secundárias da Distrital de Aveiro, do nosso concelho, a conseguir vencer. Hoje de manhã tivemos derby do nosso concelho na segunda divisão distrital, e o Valga acabou por levar de vencida a Flor Grade B em Cortegaça, no Boçaquinho, por 2-0. Quem para este Valga, Joel? Eu na semana passada falava com o Mr. Sandro, o treinador do Valga, e perguntava-lhe o que é que aconteceu para que o Valga de repente passasse a ser uma equipa super consistente, a bater o pé a adversários diretos e até a adversários que são, na teoria, superiores a si, e esteja a fazer um ano de 2025 como ninguém se calhar esperava. Hoje dá mais aqui um passo, vence a Flor Grade por 2-0. Relembro que na primeira volta tinha perdido contra esta mesma Flor Grade no Sargassal. Está melhor do que nunca. Claramente, como tu dizes, se calhar as palavras-chave, e eu olhava para esta fase, o mês de dezembro, desde o último mês de dezembro, uma fase espetacular, e basta olhar para os números de golos marcados. Este ano tem um empate e o resto tudo vitórias. Tudo vitórias. Salta mesmo à vista, e salta muito essa consistência que tu disseste, e fruto também, acho que a equipa está mais oleada, está a perceber melhor as ideias, e basta olhar também para o 11, parece que o Sandro começou a encontrar mais esse 11 preferencial, essas dinâmicas parece que estão a ser adquiridas, e a equipa está a viver um bom momento, e a viver um bom momento. Eu acho que basta olhar nesse último relato que estiveste perante o Caldas, onde até teve de sofrer, mas foi uma equipa que foi muito capaz e muito madura, porque o Caldas não é uma equipa qualquer, e o Valga chega a 3 golos e vence com justiça. Ou seja, não tem sido também jogos de fáceis vitórias. Acho que o Valga tem mostrado bem que está numa boa fase, e claramente que é um 6º lugar que salta muito para todos os adeptos. Agora, se numa primeira fase falávamos passo a passo, falávamos de um ano onde... Eu ia pegar por aí, Joel. O que é que há para conquistar? Porque a subida parece-me muito difícil. O Valga está aqui num limbo onde passo a passo, se calhar, é a palavra de ordem, mas tem de haver aqui um objetivo a longo prazo. Qual será? Ora bem, estamos na segunda jornada da segunda volta. Ainda dá para sonhar em algo maior? Não sei. Eu vejo sinceramente, e olhando vejo as duas equipas que ocupam os 2 primeiros lugares como os grandes candidatos, e que estão a fazer o seu papel. O Sangueiro ainda nem perdeu, apesar de estar no segundo lugar. Sim, com os orçamentos maiores, o Feijões mesmo um orçamento quase de primeira divisão distrital, o Sangueiro também foi buscar o José Neves e também outros jogadores. Basta olhar para o plantel, claramente pautados para a subida da divisão, e estão a fazer o seu papel. E acho, se calhar se analisarmos com algum critério, a diferença é notória, Pedro. Penso que 11 pontos para o segundo, não sei, acho que até nem temos o resultado do Sanguedo, que pode ser
Ou Não, seja, o do Sanguedo empatou, não temos é o do Fajões. ou seja, para o 11 para o segundo ainda pode ser mais para o primeiro, pelo menos de 12 poderá ser de 15. São diferenças que não são fáceis. Outra vez 5-15, estamos a falar de 5 vitórias e 5 situações onde teria que acontecer desaires e escorregadelas. Ou seja, para a subida tem de haver aqui um milagre, não é? Já não se pode pensar nisso. Não falava em milagre, mas está com... Tinha de ser estranho, não é? Sim, está difícil, mas acho que há uma coisa para sublinhar, Pedro, que é este crescimento do Valga, esta consistência impressionante. Agora dá a pena de não ter sido um Valga que começou assim, porque tem alguns desaires que se calhar deixam aquela situação de amargura e que daria para mais. É um plantel com qualidade. Eu acho que existe uma simbiose muito interessante de experiência e também de juventude nesta equipa valguense. Parece que agora começaram a aparecer mais golos. Eu olhava para o último registro, uma equipa que tem marcado muitos golos nesta fase de uma maior consistência. Agora, acho que olhar jogo a jogo, penso que segue um jogo importante perante a equipa do Macieira, que é a equipa que está à frente, e acho que o primeiro passo pode ser esse, que é tentar chegar ao 5º lugar. Ou pelo menos tentar igualar esse Macieira de Câmara, no Sargassal, e acho que arregaçar as mangas e procurar mais uma vitória. Agora há que sublinhar essa consistência, essa fase extremamente positiva da equipa valguense. Deixa-me também dar uma nota, que é uma equipa que também depois de algum período a nível diretivo, onde penso que houve mesmo a saída, não houve mesmo a saída do presidente, temos também uma nova direção da equipa do Valga, ou seja, para além da questão desportiva que está boa, também uma palavra de sorte e de sucesso para esta nova direção da equipa valguense. O Valga está bem e recomenda-se. 6º lugar, 29 pontos a Floride. No 9º lugar, Floride B, 23 pontos. Também vinha de um período muito positivo, mas tem aqui 2 derrotas consecutivas que abalam um bocadinho a sua confiança. Relativamente ao São Vicente Pereira, sub-23, folgou nesta jornada. Está no 11º lugar com 19 pontos. 13... Jogou perante o Nejo, Pedro. Sim. Teve um empate a 3. Pensava que tinha folgado. Ficou 3-3. Exatamente. Foi um mau resultado, atenção. Não é pelo menos aquilo que esperariam, porque o Nejo é uma das equipas mais débeis estava no penúltimo lugar. Sim, mas acredito que uma vez que o jogo da equipa principal... Os jogadores da equipa, não é? Sim, o jogo da equipa principal foi no mesmo dia que a equipa sub-23 poderá ter tido menos soluções. Tem esse empate nessa deslocação ao Nejo, então 3-3. Pois é, esse o resultado. Afinal, o Nejo, eu lembro-me de ver, era a equipa que tinha a pior defesa, ou tinha uma das piores defesas e um dos piores ataques. A pior penso que é o Santiais, mas é o pior ataque, como tu disseste. Pois é, 12 golos marcados, 70 golos sofridos. Acaba por conseguir aqui um empate que deve ser amargo. O São Vicente Pereira, sub-23, já ia aqui incorrendo em erro, falando de folga, mas não, ainda conseguiu aqui um ponto na visita ao reduto do Nejo, e é esse o resultado que temos a trazer final relativamente ao futebol. Vamos avançar sem mais demoras até ao basquete, onde há aqui também algumas coisas para escalpelizar. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Vamos falar então de basquetebol, ainda sem resultado final do Vizela Ovarense Internutri. Falo do primeiro jogo da segunda fase do CN2 feminino, onde a equipa de Ovarense está numa segunda fase à procura de uma melhor posição, a melhor posição possível para, quem sabe, acalentar o sonho de subir de divisão. Relativamente à equipa de sub-23 também no CN2, mas o masculino, a equipa secundária de Ovarense acaba por iniciar da menor maneira a sua campanha na segunda fase, vencendo o Anadia por 55-54. Relembro que o Anadia
era rival da Ovarense na primeira fase, estavam no mesmo grupo, na mesma série, e o Anadia até ficou à frente da Ovarense. É uma grande vitória arrancada pelos alvinegros na Anadia, e começam então com o pé direito essa sua campanha na segunda fase do CN2. Falando de Ovarense Gavex, a equipa principal do Ovarense não teve um fim de semana fácil, visitava o Dragão Arena para jogo de Taça de Portugal, no acesso à fase final da competição, acabou por ser eliminada 88-77. O Ovarense esteve bem numa primeira parte onde até saiu na frente do marcador, chegou a recolher, se não estou em erro, uma vantagem de 8 ou 9 pontos, esteve bem lançada nesta partida, quase surpreendendo o Futebol Clube do Porto, mas devagarinho, paulatinamente os Dragões foram recuperando e acabam por aceder à Final Four da Taça. 88-77 é o resultado final. Joel, o que tens a dizer desta eliminação alvinegra? Acho que o que resume mesmo é isso que disseste. O Ovarense esteve bem. Eu acho que esteve muito bem durante a primeira parte, porque teve essa vantagem e chegou a ter esses 8, 9 pontos, mas conseguiu mesmo disputar a partida até ao último segundo perante esta equipa do Porto. O que é que fez a diferença? Acho que o Ovarense ficou privado de alguns atletas face às faltas, e depois, sobretudo no terceiro ou quarto, o Porto melhorou o índice dos lançamentos, e acabou mesmo por ter um período muito forte e dar essa o Ovarense vencia 44-46 ao intervalo e 10 minutos depois, ou seja, no final do terceiro período, já perdia por 69-61, ou seja, houve aqui uma cambalhota rápida dos Dragões. E há mérito, fruto também da qualidade da equipa do Porto. Basta olhar, penso, para o número de lançamentos e esse registro, sobretudo a nível de triplos que entraram nesse terceiro quarto, que acho que foi importante também para o desfecho da partida. Eu acho que, apesar disso, e o Ovarense, uma vez mais, como disse, devido ao número de faltas, devido também a esta toda a situação das lesões que têm aparecido, foi mesmo falado em entrevista por João Tiago Silva, que tive a oportunidade mesmo de ouvir no final da partida, que estava orgulhoso da equipa, orgulhoso da resposta, sabiam da difícil missão, mas acho que deixou uma boa imagem no Dragão Arena perante a equipa do Futebol Clube do Porto e mostrou que, apesar de todas as contrariedades que aconteceram nesta partida, mas também ao longo de toda a época, também de algumas lesões, o Ovarense deu uma boa resposta, sai derrotada com justiça, o Porto também vence bem. Uma palavra também para a exibição de Anthony Woods e também de Blaylock, que foram muito importantes, não só a nível de pontuação, mas também talvez jogadores mais em foco nesta equipa da Ovarense, que, como tu disseste, apesar da boa primeira parte, o Porto tem um terceiro quarto muito bom, e depois dessa cambalhota, a Ovarense não conseguiu mais, pelo menos, empatar ou ir para a frente do marcador. Fica então o registro deste resultado. Estamos com 5 minutos para fechar o nosso passo de letra. Certamente haverá aqui a oportunidade para falarmos ainda mais do Ovarense nos quesitos de campeonato e taça da Liga. Para já avançamos para o voleibol, para o rescaldo desta jornada dos Moris Ginásio Clube. Voleibol, Pedro, vamos então a resultados, começando então com a equipa dos Moris Ginásio Clube, exatamente. Estava aqui à procura dessa jornada 18 da divisão feminina, a equipa feminina que viu na passada jornada, penso não estar enganado, essa ida à fase dos primeiros. Confirmou-se. Perdeu perante a equipa do Belenenses por 3-0, 25-22, 25-23 e 25-22. Já tínhamos falado da semana passada dessa ida, mas uma palavra tua também. Um campeonato muito equilibrado, com essa passagem extremamente importante. Vamos ver o que é que consegue nessa fase de primeiro. Falava-se também na possibilidade de aparecer reforços. No entanto, é um primeiro passo dado. Sim, a derrota de hoje não implica nada a passagem. Os Moris até com a conjugação de resultados confirmou o segundo lugar, ou seja, mesmo perdendo hoje ficaria sempre no segundo lugar e não chegaria ao primeiro nem chegaria ao terceiro. O Belenenses é que precisava muito deste jogo e acabou, entre aspas, os Moris por dar-lhe a mão, e o Belenenses subiu ao quarto lugar com esta vitória, destornando o Póvoa. Ou seja, vamos ter
São Mamed, claramente destacado no primeiro lugar e com vitórias em todos os 18 jogos, perdeu apenas um ponto ao longo da fase regular. Os Moriz em segundo, com 11 vitórias em 18 jogos, e depois duas equipas com 10, neste caso o Santo Tirso e o Belenenses. Parece-me que vai ser o São Mamed parte claramente na pole position. Depois há aqui as equipas das ilhas, creio que é o Santa Cruz, dos Açores, e agora não me recordo qual é a equipa da Madeira, mas claramente menos favoritas a subirem de divisão. O São Mamed parte claramente aqui na pole position para conseguir essa subida. Relembro que o campeonato volta a zerar, ou seja, as equipas vão partir do zero, mas olhando ao registro, o São Mamed claramente favorito para subir, e depois haverá aqui um segundo lugar e um terceiro para disputar o play-off. Os Mouris está perfeitamente nessa luta. Em termos de reforços, há aqui um reforço já para a equipa e que chegou em janeiro. Não sei se haverá aqui mais algum, mas a verdade é que a equipa tem sido assolada por muitas lesões e mesmo assim tem conseguido reinventar-se com a formação. É a prova de que no feminino o trabalho está a ser bem feito. Havia aqui margem de progressão de jogadoras que vinham do plantel de sub-21 e de júniores e que ajudaram e têm ajudado muito a equipa, com várias campeãs nacionais inclusivamente nos últimos anos na formação, e que agora estão a dar os primeiros passos nas séniores e claramente têm qualidade para este patamar, e por isso vamos ver o que é que a equipa poderá fazer. Acho que este resultado é apenas um registro, porque os Mouris já se calhar até rodou, não vi ao certo quais foram as jogadoras lançadas, mas tinha aqui capacidade para rodar, perder e ficar na mesma com o segundo lugar. Agora é uma fase diferente, mais competitiva ainda, vai ser difícil, mas a equipa tem alguns argumentos e vai lutar com as suas armas. Pedro, em contrapartida, a equipa masculina não consegue a saída à fase dos primeiros, teve essa 18ª jornada, perdeu perante a equipa do Vilacondense por 2-3. Concordas que ficou um pouquinho aquém? Eu acho que se olharmos para aquilo que a equipa feminina fez, parece que sim. Agora, a equipa feminina é que excedeu um bocadinho as expectativas. A equipa masculina acaba por fazer mais ou menos aquilo que se esperava dela. Até perde nesta jornada, mas também já tinha o 5º lugar garantido, muito longe dos 4 primeiros, com alguma distância em relação ao 6º, que é precisamente o Vilacondense, até perde contra o 6º, mas tinha aqui vitórias de margem para dar-se ao luxo de perder este jogo. Eu creio que o caminho tem de se fazer caminhando, acreditando que os Mouris vai ter uma manutenção tranquila, porque a diferença entre os Mouris e os últimos, se bem que ainda na semana passada ganhou apenas 3-2 ao Braga, que era o último classificado, mas nesta fase já estava aqui a jogar por nada. O 5º lugar estava garantido há 2 semanas, mas eu creio que os Mouris têm mais do que argumentos suficientes perante este Braga, perante o CVL, o Centro de Voleibol de Lisboa, perante até o próprio Vilacondense, que é a equipa mais forte, e o Ruínas e o Guifães são as outras equipas que vão compor esta série dos últimos, garantir a manutenção tranquilamente. E depois deste ano zero, onde houve um desinvestimento claro, onde se apostou muito na formação, onde se vieram a resgatar vários jogadores que vinham de fora, mas que pertenciam ao clube em anos anteriores, a equipa acaba por conseguir lançar as bases para aquilo que poderá ser, sei lá, na próxima época ou na outra a seguir, um assalto a sério à subida da divisão. Vamos ver se isso acontece. Para já, desejar sorte para a série dos últimos, esperar que os Mouris consigam essa manutenção relativamente de forma tranquila, e acho que é por aí que o caminho vai ser feito. E resta-nos também desejar uma boa semana, é verdade? Olha, é verdade mesmo. Estamos mesmo no fim do nosso passo de letra. Eu há pouco, não sei se viram, já não soltava um separador do nosso programa, soltava aqui uma musiquinha, era um pagodezinho de Sérgio Mendes e Charlinho Brown. À altura dela. Estamos mesmo na época de Carnaval, já podemos até desejar o mesmo para todos os nossos ouvintes, mas acima de tudo também uma boa semana para todos, uma boa semana de trabalho. Para a semana cá nos encontraremos todos em passo de letra e também no rescaldo à jornada desportiva, que certamente acompanhará ao longo desse mesmo fim de semana. Até lá! Passe de letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.